Ok, alunos, voltando aí. Quem terminou de fazer aí, chegou no resultado final, na alternativa correta. Vamos verificar agora. Continuando aqui. Quando você soma 1,331 mais 1,221 mais 1,1, lembrando que a adição de números decimais é vírgula embaixo de vírgula, ok? Então aqui você vai ter 1,331 mais 1,21, aí você completa com zero, não tem problema, ok? Aí depois você soma também com 1,1, completa com mais dois zerinhos, e vamos ver quanto é que dá isso aqui. Aí ficou 1, aqui ficou 4, aqui ficou 6 e aqui ficou 3. Repetindo, deu 3,641. Então aqui vai ficar 3,641x é igual a 43.692. O x vai ser igual a quanto? A 43.692 dividido por 3,641. Repetindo, como é que nós fazemos o cálculo da divisão de números decimais? Primeiro passo, iguala as casas decimais. Segundo passo, elimina as vírgulas. Então, olha só, aqui você vai botar vírgula, 0, 0 e 0. Segundo passo, eliminando as vírgulas, você vai ter o quê? Continuando aqui, ó. Você vai ter o quê? 43.692 com mais 3 zerinhos, tudo isso dividido por 3.641. Ok? Nesse momento, você vai pegar quem? Você pega o 4.369. E quantas vezes o 3.641 cabe dentro do 4.369? Uma vez. Então, quando você colocar o 1 aqui, você vai encontrar 3.641. A diferença vai dar quanto? 9 menos 1 deu 8. 6 menos 4 deu 2. 3 não dá, pega o emprestado aqui, ficou 3, aqui ficou 10 menos 6, 4. 4 mais 3, 7. Então, resultado final, 728. Aí eu desço aquele 2 ali, ó. Esse 2 aqui, ó. Ok? Então, você vai ter o quê? O 7.282. Agora, quantas vezes o 3.641 cabe dentro do 7.282? 2 vezes. Então, agora é só colocar aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3. Desculpa. 2 vezes 6, 12. Foi 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Subtraiu, deu 0. Ok? Aí, esses 3 zerinhos aqui, ó, você coloca na resposta. Resultado final, o x, o valor da parcela, é igual a 12.000. Colocando a questão na tela, nós encontramos o quê? Letra? Na tela. Ok. Letra E. Certo? Tudo certo, gente? Entenderam a questão? Bem simples. Beleza. Vamos lá. Marquem aí letra E e vamos para a próxima questão. Questão de número 5. Ok, já na tela. Tá tudo certinho. É uma questão da banca CESP. João pretende efetuar um investimento comprometendo-se a depositar uma mesma quantia por 120 meses consecutivos em determinada instituição financeira que lhe conferirá juros compostos mensais de 1% pela aplicação. O montante da aplicação, ao final de 120 meses de depósito, incluído o último depósito, será de R$160 mil. Um mês após o último depósito, João pretende fazer retiradas fixas, mensais e consecutivas. Tendo em vista, na situação acima descrita, o montante da aplicação se esgotará após 120 retiradas. E considerando ainda que 3,3 e 0,3 são os valores aproximados de 1,01 elevado a 120 e 1,01 elevado a menos 120, respectivamente, julgue os itens que se seguem.
Letra A, né? O primeiro item. Um mês após o último depósito, João deverá retirar a quantia fixa igual a 2.000... Um mês após o último depósito, João deverá retirar a quantia fixa mensal igual a R$ 2.100. Beleza? Voltando comigo aqui. Bem, gente, nesta questão, nós iremos utilizar aquela fórmula que eu passei para vocês da soma das prestações, dos valores, né? Aquele valor que nos traz o valor futuro, o valor final de um determinado tempo. Então, que é S, P, I e N. Spin. Lembra do carro Lembra daquele carro? Aquele carro grande, espaçoso, né? Spin. Então, você vai ter S é o quê? É o montante. P, quem é P? É o valor da prestação. I é fácil, é a taxa. N é o prazo, é o número de depósitos, ok? Esses depósitos serão sempre o quê? Consecutivos e iguais, beleza? Então vamos lá. Apagando aqui o quadro. Então, continuando aí, nós teremos o quê? A questão de número 5, ok? Nós vamos ter aqui S, P, I e N. Quem é o S? É 161 mil. Ele falou. Ele quer saber o valor da prestação. A taxa é de 1% ao mês. E o tempo? O número de parcelas são de 120 meses, ok? Então, analisando aqui, ele falou para a gente o seguinte, que 1,01 elevado a 120, 1,01 elevado a 120, é igual a 3,3. E 1,01 elevado a menos 120 é igual a 0,3. Então, com isso, você tem todas as informações no quadro. E você só tem que colocar na resposta, ok? Na fórmula e esquematizar direitinho. Então, a fórmula como é que é? S de montante composto é igual a P vezes o Szinho N cantoneira I. Né? Então, essa fórmula vai me trazer o quê? O P. Quantos depósitos eu fiz? 120 depósitos. Aqui taxa, a taxa de 1%. Quanto que resultou? 161 mil reais. Qual o valor dos depósitos periódicos e consecutivos? É o que nós iremos encontrar aqui, ok? Então você vai ter aqui valendo 161 mil, vai ser igual a prestação vezes. O Szinho N cantoneira I, o valor dele é o quê? É 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por quem? Por I. Ok? Então aqui você vai ter o quê? 161 mil é igual a P vezes 1 mais a taxa. Mas 1 mais a taxa é 1 mais 1%. 1% é 0,01. Lembra do que eu passei para vocês? Você vai andar 2 casas decimais para a esquerda. Ok? Então, com isso, você vai ter como se fosse a ideia assim, R$1 mais 1 centavo. Então, você vai ter quanto? 1,01. Elevado a quanto? Elevado a 120. Por quê? Porque serão 120 parcelas. Ok? Menos 1. Tudo isso dividido por 0,01, que é dividido por I, dividido pela taxa. Ok? Porém, na hora da prova, não tem menor condição de eu fazer esse cálculo aqui. 1,01 elevado a 120. Aí, a banca, que é brother, né, me ajudou, me dando o valor aproximado. Isso aqui é uma aproximação, ok? A gente coloca aí um tio em cima do igual para dizer que é uma aproximação. Beleza. Aqui você vai ter 161 mil é igual a P vezes 3,3 menos 1 dividido por 0,01. Então, repetindo, você vai ter 1,01 elevado a 120
a banca, a questão, me forneceu aproximadamente 3,3. Coloquei aqui, ok? Menos 1, continuando, dividido por 0,1. Agora vamos lá. R$ 3,30 menos R$1. Quanto é que dá? R$ 2,30. Então, o que você vai ter? 161 mil é igual a prestação vezes 2,3 dividido por 0,01. Ok? Então, com isso, nós teremos o quê? Uma divisão de números decimais. Mais uma vez, qual o primeiro passo para efetuar a divisão de números decimais? O primeiro passo é igualar as casas decimais. Isso mesmo. E o segundo passo? Eliminar as vírgulas. Então, aqui, você vai colocar o quê? Você vai colocar um zero para igualar as casas decimais. E depois, você vai tirar o quê? As vírgulas. Então, você vai ter 161 mil é igual a P vezes 230 dividido por 1. Olha aí. Esses zeros aqui do lado são zeros à esquerda. Então, você elimina. Ok? Beleza. Feito isso, perceba que o 230 está desse lado de cá multiplicando. Então, ele vai passar para o lado de lá dividindo. Lembre-se o seguinte, que numa equação, você tem o quê? Você tem dois membros. O primeiro, que é antes da igualdade, e o segundo, que é depois da igualdade. E sempre que você troca de membro, você inverte a operação. Repetindo, sempre que você troca de membro, você inverte a operação. Qual é a operação inversa à multiplicação? A divisão. Então, ele vai passar para cá dividindo. Então, você vai ter o quê? Continuando aqui em cima, P vai ser igual a 161 mil dividido por 230. Ok? Então, com isso, a gente elimina aqui, ó, esse zerinho aqui, ó, e esse zerinho aqui. Ok? Eu vou ter quanto? 16.100. Vou continuar aqui. 16.100 dividido por 23. Aí você faz o cálculo aqui, ó. Quantas vezes esse número aqui dá para dividir? Colocamos um 2. 2 vezes 3? 2. Não. Peraí. Aqui não é 2, não. Vamos ver qual é o número exato aqui. Aqui você vai colocar e aqui, vamos ver que número que a gente coloca aqui. 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Está longe. Se está longe, qual que é o que a gente vai colocar agora, gente? Me ajudem, me socorram. 5? 5 vezes 3, 15. Foi 1. Né? 5 vezes 2, 10. Aqui deu 11. Né? Então, quando a gente subtrair aqui, vai dar quanto? Aqui ficou 5. Pega emprestado, ficou 11. Aqui ficou 6. 5 menos 1, 4. Perceba o seguinte. O resto deu maior do que o divisor. Se isso acontecer, é porque cabia mais um número aqui. Então, é isso que aconteceu aqui. Tá bom? Aproveitar para a gente aprender mais sobre divisão, que é sempre o nosso calcanhar de Aquiles. Então, aqui você coloca um 6. 6 vezes 3, 18. Foi 1. 6 vezes 2, 12. 12 mais 1 dá 13. De novo. Pega o emprestado. Aqui ficou 5, aqui ficou 11, né? Então, vamos lá. 10, tira 8, 2. Mais 1, 3. 5 menos 3, dá quanto? Dá 2. 5 menos 3 dá 2. Desça o próximo número. Quem é o próximo número? É o 0. De novo, aqui, desculpa, ó. De novo, aqui o resto deu o quê? Igual. Então é porque cabia mais uma unidade aqui. Então o que a gente faz? Coloca um 7 aqui. 7 vezes 3, 21. Vão 2. 7 vezes 2, 14. Mais 2, 16. Resultado final, deu 0. E esses dois zerinhos aqui, ó, você coloca na resposta. Ok? Qualquer dúvida, gente, aqui, quando eu fui fazendo, você pode chegar aqui, ó, aproveitando para explicar para você mais sobre divisão, você pega aqui, ó, 16.100
e coloca o 23 aqui. Aí você pega lá o 161. Aí, a perguntinha que você faz. Que número que eu multiplico por 3 que dá final 1? Aí você pensa, um número multiplicado por 3 dá final 1. Quem é? É o 7. Tá bom? E aí você colocou um 7 aqui. E aí você tem o quê? 7 vezes 3, 21. Vão 2. 7 vezes 2, 14. E 2, 16. Subtraiu, deu 0. Ok? Quando é que esse macete vai acontecer? Quando o número de algarismos for 1 a mais do que o número de algarismos aqui do divisor. Então, dividendo, divisor. Se o número de algarismos do dividendo for 1 a mais do que o número de algarismos do divisor, você pergunta para o último algarismo. Que número eu multiplico por 3 que dá final 1. Ok? Na sequência, esses dois zerinhos aqui vai dar o quê? 700. Então, qual é o valor da prestação? O valor da prestação é 700. Ok? Voltando à questão, você tem o quê? Um mês após o último depósito, João deverá retirar a quantia fixa mensal de 2.100. Letra B. A quantia fixa mensal que João comprometeu-se de depositar é igual a R$ 700. Então, nesse primeiro momento, nós respondemos, voltando aqui comigo, nós respondemos a questão de número, a letra B. Nós respondemos a letra B, onde o item está certo. Então, marquem aqui. Letra B, o item está certo. Ok? Então, voltando à questão, volta para a letra A, a leitura para a letra A, por gentileza. Um mês após o último depósito, João deverá retirar a quantia fixa mensal igual a 2.300. Tá bom. Voltando comigo. Essa questão, ela foi uma questão, então isso aqui foi a letra B, agora vamos fazer a letra A. Essa questão foi uma questão interessante, porque ela pediu aquela matéria que a gente acabou de ver, empréstimos. É como se fosse. Pensa assim. Você depositou R$ 700 durante 120 meses. E quando você foi sacar, você tinha R$ 161 mil para sacar. Só que você não quer sacar tudo de uma vez. Você quer sacar aos poucos. Acompanhou o raciocínio? Então você depositou durante 120 meses a importância de R$ 700. E você vai sacar, depois que você juntou esse montante, um valor por mês. Mas vai ser como se você tivesse pego emprestado, ou como se você tivesse emprestado R$ 161 mil, e depois esse dinheiro vai vir retornando para você. A taxa é a mesma, tudo a mesma coisa, o cálculo é a mesma coisa. E ele afirma para a gente na questão que, por gentileza, vou colocar na questão novamente, ele afirma para a gente que um mês após o último depósito, ele deverá retirar a quantia fixa mensal igual a 2.100. O valor não é esse. Tudo bem? Voltando para mim. Beleza? Agora, olha só, gente. A fórmula que eu quero explicar para vocês, para resolver essa soma de valores iguais, é como se fosse isso aqui. Ó. Ele tem um dinheiro, como se ele tivesse pego um dinheiro aqui, na data zero. R$ 161 mil. Aí na data 1, fizemos um saque, que eu não sei o valor. Na data 2, fizemos outro saque, que eu não sei o valor. E aí, na data 120, iremos fazer o último saque. Então, na letra A, a resposta é isso aqui, ó, 161 mil. Você saca no primeiro mês, saca no segundo mês, saca, né? Isso aqui significa reticências na matemática. Então, você saiu da data 2 e foi andando até a data 120. Ok? Beleza, beleza. Nesse momento,
nesse momento, o nosso raciocínio vai ser o seguinte. Eu trazer para cá todos esses períodos. Todos esses períodos. São 120 prestações. Se eu fosse usar a fórmula do montante, eu iria somar 120 descapitalizações. Mas aqui temos uma fórmula que representa essa soma, que é a fórmula do A é igual a P, que multiplica o Azinho N, cantoneira I. Ok? O A, a gente dá o nome para ele de valor atual, valor presente, valor líquido. O P, prestação, parcela, ok? O AN cantoneira I, esse é bom anotar. O AN cantoneira I, ele é chamado de fator de amortização de capital. Ele é o fator de amortização de capital. Ok? Então, é aquela situação que eu falei para vocês. Eu pego o dinheiro hoje e depois eu vou devolvendo. No nosso caso, nós fizemos uma poupança. Então, quando a gente fez uma poupança, após 120 meses, eu vou ter mais 120 meses para sacar esse dinheiro. Ok? Então, daqui a 30 dias, eu vou fazer o primeiro saque. Então, esse 161 mil, ele explica que ele nasceu após o último período. Bota na questão de novo, por gentileza. Ele fala bem aqui, ó, lá em cima. João pretende efetuar um investimento, comprometendo-se a depositar uma mesma quantia por 120 meses consecutivos em determinada instituição financeira, que lhe conferirá juros compostos mensais de 1% pela aplicação. O montante da aplicação ao final de 120 meses de depósito, incluindo, sublinhe por gentileza, o último depósito, será de 161 mil. Okay? Voltando comigo aqui. Então, você vai ter o quê? Você vai ter o seguinte raciocínio. Se após o último mês, eu já estou pronto para sacar essa grana. É como se eu fizesse isso aqui, ó, os 161 mil. Eu depositei, deixa eu fazer aqui embaixo. Eu depositei 700 aqui, 700 aqui, reticências. E aqui, eu depositei o último 700. E ele já está incluído aqui, ó, 161 mil. Esse é o raciocínio. Tudo bem? Ficou pequenininho ali, mas a ideia é entender essa daqui. Tá bom? Bem, voltando. O AN cantoneira aí, ele é igual a 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I, que multiplica 1 mais I elevado a N. Tá aí. Arrumando isso aqui, a gente tem uma segunda situação. Ou o AN cantoneira I será igual a 1 menos 1 mais I elevado a menos N dividido por I. Ok? Então, você vai ter AN cantoneira I é igual a 1 menos 1 mais I elevado a menos N dividido por I. Perceba que a banca, a maioria das bancas, gostam muito mais dessa fórmula aqui. Por quê? Porque ela é mais simples de você trabalhar e, na maioria das vezes, ela fornece para a gente o valor com expoente negativo. Então, com isso, você vai ter o quê? Um cálculo mais sucinto, mais resumido, não é isso? Então, voltando aqui, eu vou apagar esse lado aqui.
continuando aqui, você vai ter A é igual a P, que multiplica quem? 1 menos 1 mais I elevado a menos N dividido por I. No nosso caso, vai ser 161 mil, é o P, que multiplica 1 menos 1,01 elevado a menos 120, dividido por 0,01. Mas quanto que ele deu para a gente 1,01 elevado a menos 120? Quanto que foi? Qual foi o valor que ele deu? 0,3. Então aqui você vai ter 161 mil, é o P que multiplica 1 menos 0,3, dividido por 0,01. Está aí, ó. Quanto que é R$1 menos 30 centavos? 70 centavos. Então aqui você vai ter 161 mil, é a prestação que multiplica por 70 centavos, dividido por 0,01. E a pergunta que está sendo a mais feita do momento: como é que eu faço uma divisão de números decimais? Primeiro passo, iguala as casas decimais. Segundo passo, elimina as vírgulas. Ok? Então, com isso, você vai ter o quê? 161 mil é o P, que multiplica quem? 70 dividido por 1. Ok? Nesse momento, o 70 está multiplicando o P, a prestação. Então, o 70 passa para cá o quê? Dividindo. Vamos juntos? Aqui, vou apagar só essa parte aqui. Aqui você vai ter o quê? O P vai ser 161 mil dividido por 70. E aqui você eliminou, você vai ter o quê? Vamos de novo, nessa divisão aqui. Pega só 161, tá? E divida por 7. Como é que eu sei que 161 é divisível por 7? Como é que eu sei? A regra dos divisores de um número por 7 é dada da seguinte forma. Você pega o último algarismo, aqui você tem 161. Você pega o último algarismo e dobra ele. 1 vezes 2 é igual a 2. Depois, você subtrai esse algarismo, esse resultado, pelos algarismos que sobraram. O resultado que aparecer aqui tem que ser um múltiplo de 7. Ok? Beleza. Vamos pegar um outro número aqui. 343. 343 é divisível por 7? Você pega o último algarismo, dobra ele, que deu 6. E aqui você tira essa diferença. Então aqui você vai encontrar 28. 28 é um múltiplo de 7. Repetindo. Você pega o último algarismo, dobra ele. Dobrar é multiplicar por 2. O resultado você subtrai dos algarismos que sobraram. Então 16 menos 2 dá 14. 14 é múltiplo de 7. Ok? 343 vezes 2. Desculpa, 343. Você pega o 3 e dobra ele. 3 vezes 2, 6. Esse 6 você tira daqui, ó. 34 menos 6, que dá 28, é múltiplo de 7. Ok? Beleza. Então eu já sei que 161 é divisível por 7. Então não vou ter dor de cabeça. Tá certo? Eu pego aqui, ó. 16 por 7 é um 2. 2 vezes 7, 14. Subtraiu, deu 2. 1, deu 3. 3 vezes 7, 21. Subtraiu, deu 0. Então o resultado vai ser 23 acompanhado de 2 zerinhos. Então a prestação é 2.300. Voltando para a questão. Na letra A ele fala assim: um mês após o último depósito, João deverá retirar a quantia fixa mensal igual a 2.100. E ele está falando para a gente, após o cálculo, voltando aqui no quadro, após o cálculo nós encontramos 2.300. 2.300 é diferente de 2.100. Então, nesse momento, a letra A, ela está o quê? Errada.
essa afirmação não confere. Ela está falsa. Ok? Beleza? Vamos agora para a próxima questão. Temos tempo? Ok. Se não temos tempo, então vamos para o próximo bloco. Um abraço a todos. Valeu.